Isso. Meus irmãos, boa tarde a todos, recebam a boa paz do Senhor Jesus, digam amém. Que bênção nós estarmos aqui, reunidos nesta tarde, para sermos edificados pelo Senhor, sermos edificados pela sua palavra e podermos adorar e glorificarmos o nome do Senhor juntos. Obrigado pela vida do pastor Cláudio, obrigado por toda a equipe da tarde que trabalha aqui. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos que juntos, somando forças, promovem e fazem com que a obra de Deus possa continuar, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Pentateuco, um dos livros do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 6. Os irmãos aqui estão falando sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor no tocante à família, e eu não quero fugir desta temática com os irmãos. Eu quero trabalhar com você a temática família e tentar abordar algumas lições com vocês concernente à questão familiar. Deuteronômio capítulo 6, nós leremos do versículo 1 até o versículo 7, ok? Do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim, você achou aí? Diga amém. Está aqui também aqui atrás, né? Muito bom, vamos lá. Estes são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que os cumpram na terra em que vão entrar, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, não somente vocês, os seus filhos, não somente os seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, seu Deus, e o obedecerão a todos os teus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Isso aqui é Moisés falando, tá? Moisés está falando isso aqui. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, em uma terra onde fluem leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, vamos repetir isso aqui, repita após mim, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Glória a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Versículo 6, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, esteja no seu coração. Versículo 7, nós encerramos. Ensina-as com persistência, com insistência, todos os dias. A quem? Aos seus filhos. Como? Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Pastor, o que o senhor vai pregar nesta tarde? Eu quero falar hoje sobre a nossa responsabilidade. Eu quero falar nesta tarde com vocês sobre
o que Deus nos chamou para sermos e o que Ele nos confiou. Eu sei que esta porção da palavra foi direcionada a Israel. Entretanto, eu quero extrair algumas lições espirituais, orientações para a nossa vida diária concernente à família, concernente a lar. Para tanto, eu vou trabalhar com vocês alguns pontos. O primeiro ponto que eu vou abordar com vocês é sobre a importância do lar na formação de cada indivíduo. O segundo ponto que eu trabalharei com vocês é sobre a importância dos pais e dos filhos na criação. Primeiro ponto, vou trabalhar com vocês a importância do lar na formação do indivíduo. E o segundo ponto, a importância dos pais e dos filhos nesta formação. Dentro desse ponto, o que eu quero falar com vocês é que a família, ela não é apenas a somatória de indivíduos que convivem debaixo do mesmo teto. Família não é simplesmente um agrupamento de pessoas que resolveram dividir as dívidas, dividir o alimento da despensa, passar alguns aborrecimentos, ter alguns embates. Família não é simplesmente esse ajuntamento debaixo de uma mesma, ou o ajuntamento numa mesma estrutura. Família não é simplesmente isso. Família, em primeiro plano, é um projeto que Deus estruturou para que esta família seja dinâmica e seja organizada. Família é um projeto de Deus, estabelecido em Deus, na qual os indivíduos que estão debaixo do mesmo teto não simplesmente compartilham os dias, mas também se unem em um mesmo propósito, se unem em uma mesma direção, se unem em um mesmo alvo. No tocante à família cristã, se unem a glorificar o nome do Senhor Jesus. A família, ou por que não dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, família, é um importante organismo, na qual está sob um ataque ferrenho do adversário, na qual querem descaracterizar as famílias, os lares, querem descaracterizar todo o estereótipo de família. Entretanto, eu estou aqui introduzindo a mensagem. Entretanto, o que nós aprenderemos aqui nesta tarde vai blindar você, vai blindar a sua casa, vai blindar a sua família dos ataques dessa sociedade moderna. Entendendo isso, eu quero tentar falar com vocês acerca da importância do lar na formação. Repita comigo: a importância do lar na formação. Entendendo, irmãos, que a formação do indivíduo dentro do lar depende daqueles que estão em sua volta. E no tocante a isso, eu preciso pontuar algumas coisas. Primeira pontuação que eu preciso fazer com você é que dentro de casa, dentro do lar, a família, ela é uma agente socializadora, é uma agente
que forma esse indivíduo, que forma essa pessoa. Eu, você, cada um que está aqui, é resultado de uma formação de um núcleo familiar. Aquilo que pensamos, a nossa perspectiva de olhar as coisas, os nossos cálculos, pasmem os senhores, até hábitos que temos são gerados por conta da família em que nós fomos criados, na família que nós vivemos. Ora, a minha família tem um hábito muito grande de tomar café. Lá em casa, café é 2 garrafas de café por dia. E eu não gostava de café quando era pequeno, mas eu vi meu pai bebendo café, e hoje, estou do mesmo jeitinho, tomando café do mesmo jeito. Fui criado bebendo café, agora estou tomando café. Os hábitos da família, ela se derramam em você. E pastor, qual que é a primeira lição que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender que nós, como indivíduos da família, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Bata no peito e fala assim: eu preciso assumir a minha responsabilidade. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade dentro de casa. Você que é do lar, você que é da casa, precisa assumir a sua responsabilidade. No tocante ao quê? No tocante a tudo. No tocante ao lado espiritual, no tocante à formação do indivíduo dentro de casa, no tocante à gestão de tempo, no tocante a estas coisas, porque eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Existem pessoas hoje que estão abrindo mão da sua responsabilidade no lar, e as coisas estão se definhando. E nós temos uma grande tendência, irmãos, a terceirizarmos as coisas. A culpa é da televisão, a culpa é do celular, a culpa é do sol que não apareceu hoje, a culpa é do meu carro que não é um carro apropriado, a culpa é de uma casa que eu não moro num lugar legal onde eu deveria morar. Nós temos o grande viés de terceirizarmos as coisas. Entretanto, Deus nos chamou para assumirmos a nossa responsabilidade dentro de casa. Nós queremos transferir a responsabilidade para as escolas, nós queremos transferir a responsabilidade para a igreja, nós queremos transferir a responsabilidade até mesmo para os cuidadores. Entretanto, o papel de disciplinarmos o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, lembrando das coisas do Senhor, é nossa responsabilidade. Colocarmos a nossa família em oração, colocarmos o nosso lar para lermos a palavra do Senhor, é nossa responsabilidade. Colocarmos na televisão coisas que edificarão a nossa casa, o nosso lar. Se nós não assumirmos a nossa responsabilidade, as coisas continuarão do jeito que está. Mas se eu e você, como igreja do Senhor, assumirmos a nossa responsabilidade dentro do lar, tenha certeza, haverá avivamento aqui na Igreja Vida, porque o avivamento não começa aqui, o avivamento começa nas famílias, e das famílias são derramadas aqui, porque assumindo a nossa responsabilidade, nós glorificaremos o nome de Deus nas nossas atitudes. Assuma a sua responsabilidade. Reúna os seus filhos em volta da mesa. Para quê? Para falar mal dos outros? Para que eu vou reunir a minha família? Para falar mal de alguém? Para falar mal de um indivíduo? Para que você reúne na sua casa os seus filhos? Ou por que você reúne na sua casa a sua família? Ou quando você reúne os seus filhos, o que você conversa? O que você tem na boca?
Você tem uma fala mal? Zé Felipe e Virgínia se separaram. Você tem fofoca para dizer? O que é que você tem para falar? O comentário é de quê? O comentário é das coisas desse tempo presente? Ou o comentário é: eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês, eu tenho algo de Deus para dizer para vocês, eu quero orar com vocês. Eu estou falando isso aqui, tem pessoas que têm dificuldade, pastor Anderson, de orar com a família, de levantar a voz a Deus em oração, tem dificuldade de sentar em volta da mesa e compartilhar coisas do eterno, testemunhos do céu. Não tem mais, as pessoas estão deixando de assumir essa responsabilidade. Entretanto, sentar-se à mesa, nós precisamos assumir a responsabilidade de falarmos o quão grande Deus é nas nossas mesas, de falarmos o quão Deus pode fazer, o que Deus pode realizar. Pastor, nós precisamos promover isso sim, porque quando eu promovo isso, eu estou ensinando a criança, eu estou ensinando a minha família, eu estou ensinando o meu lar, que eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, e a minha casa é um ponto, é um sinal do reino de Deus naquele lugar. Fale das coisas do reino, fale de Jesus. Quando sentar à mesa, fale de Deus, comente de Deus com sua família, comente de quão grande Deus é, do quão grande Deus faz, do quão grande Deus pode fazer. Assuma o seu papel, a sua responsabilidade, não transfira. Por quê? Porque essa responsabilidade é sua. Quantas pessoas que eu conheço, vai nas cadeias aí, eu visito algumas cadeias de vez em quando, o nome dos indivíduos que estão nas cadeias: Elias, Eliseu, Josué. Você vai ver lá, tem um monte. E aí você pergunta: você é o quê? Não, eu sou filho de crente, minha mãe é lá do ciclo de oração, minha mãe pertence ao grupo das mulheres. Mas e aí, o que aconteceu? Não, a mamãe levava a gente para a igreja. A fala deles é que levava para a igreja, porque levar para a igreja simplesmente não adianta, e a palavra de Deus nos fala: ensina esse menino com persistência. De que forma? De manhã, andando, comendo, deitando. O que Moisés está falando? Quando vocês for ensinar seus filhos, ensina a todo momento, seja andando, seja comendo, seja bebendo, seja viajando, seja deitando, seja levantando. Quando ele acordar, fala de Deus. Quando ele sentar na mesa, fala de Deus. Quando ele for para a escola, fala de Deus. Quando ele voltar da escola, fale de Deus. Quando ele for para o shopping, fala de Deus. Quando ele voltar, fala de Deus. Em todo momento Deus estará presente, porque é a nossa responsabilidade. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto. Fala comigo: invista tempo na família. Fala: invista tempo na família. Invista tempo na família. Gaste tempo com sua família. Tire tempo para sua família. O nosso corre-corre de hoje, a correria de hoje em dia, e principalmente na metrópole. Pensa você que não é só na metrópole não, na roça também está correria, ainda mais agora na panha de café, que é correria com força, mas é correria também na roça. Só que deixa eu falar uma coisa para você: essa correria não pode minar o seu tempo com a sua família. Tire tempo com a sua família, tire tempo com o seu lar, tire tempo com a sua esposa, com o seu esposo, tire tempo com os seus netos, tire tempo com os seus filhos, passe tempo, investe tempo. Por quê, pastor? Porque o tempo da família vai passar. Eu estou com a nenenzinha agora de 10 meses, minha nenenzinha tem 10 meses, e a frase que eu mais ouço, inclusive o pastor Cláudio falou comigo, falou assim: curte bem, viu? Passa cada momentozinho junto. Por quê? Porque passa. Porque vai ficar 1 aninho, vai dar 2 aninhos, vai dar 3 aninhos, e vai passando.
O tempo vai passando, e se você não aproveitar, por causa da correria, não, espera aí um pouquinho, por causa da correria, eu não passo o tempo junto, por causa da correria, eu não fico junto. O que é que Deus está falando com alguém aqui? Está na hora de você perceber que o tempo está passando, e que você precisa gastar tempo, investir tempo na sua família. De que forma eu vou investir tempo com a minha família? Com as coisas do Senhor, nas coisas do Senhor. Invista tempo com a sua família nas coisas de Deus, com edificação. Coloca Deus no centro. Pode ser lazer, pode ser em qualquer lugar, coloque Deus no centro. Às vezes nós queremos ter lazer sem Deus, queremos partir para outras coisas sem o Senhor, e Deus está nos convidando esta tarde a gastar tempo na nossa família, com o Senhor no centro da nossa casa. Na história, existe um homem chamado John Wesley. John Wesley é filho de um casal, na qual a sua mãe, John Wesley foi um grande reformador, fundou algumas das igrejas no mundo, mas John Wesley foi reconhecido pelas suas pregações veementes. Uma das frases mais conhecidas de John Wesley é: se você não tiver fogo para colocar nos seus sermões, coloque o seu sermão no fogo. Mas John Wesley falava o seguinte: mamãe, em uma das suas biografias ele diz que mamãe nos ensinou a orar. E ele fala que ele levantava cedo, e quando ele ia encontrar a mãe dele estava de joelhos dobrados. A mãe dele estava de joelhos dobrados antes deles acordar. Quem ensinou John Wesley a orar foi a sua mãe, porque a sua mãe orava antes dos filhos acordarem. Ela orava antes, ela orava, e John Wesley foi um grande homem de Deus. Não só ele, tantos outros. Por quê? Porque a sua mãe investia tempo no seu filho, e investia tempo com a sua família dentro do lar, gastando isso com as coisas do reino de Deus. Invista tempo na sua casa, invista tempo na sua família, invista tempo com seus filhos, invista tempo com seus netos. Chame eles para a oração, chame eles para as coisas de Deus também, não só para a oração, mas chame eles, fique com eles, passe tempo, porque esse tempo é o tempo que Deus está proporcionando para você viver com a sua família. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a tua casa, sobre o teu lar, que a tua família será um ponto de avivamento, a tua família será uma família vitoriosa, em nome de Jesus. Aleluia. Terceira lição que nós aprendemos: invista recursos na sua família. Fala assim, bate no peito e fala assim: eu preciso investir recursos na minha família. Nós temos dinheiro para tudo, irmão, menos para patrocinar a nossa família. Patrocine, irmão. Invista num curso teológico para o seu neto, para o seu filho. Invista em algo que vai fazer esse menino crescer. Papai pagou o curso teológico para mim quando eu tinha 14 anos de idade. Eu era um adolescente estudando teologia. Invista recursos na sua família. Compre Bíblia, compre coisas do alto, coisas que pertencem do reino de Deus. Nós estamos querendo gastar recursos financeiros em outras coisas, sendo que não investimos na educação, na edificação, nestas coisas que pertencem ao nosso lar. Pegue o recurso e invista. Ah, pastor, mas eu tenho pouco. Pega o pouco e invista. Chame aqui o menino e fala assim: eu vou pagar uma aula de bateria para você. Eu vou pagar para quê? Para você tocar na igreja. Eu vou pagar uma aula de teclado para você tocar na igreja. Eu vou investir, você quer ser pastor? Então eu vou investir num seminário para você. Invista recurso.
Pegue sua finança e invista na sua família, invista no seu lar, invista nos seus filhos, nos seus netos, invista na sua família recurso, porque enquanto você está edificando o seu lar, investindo recurso, você está patrocinando também o reino de Deus. Ana ia todo ano ao templo, e a Bíblia fala que ela levava um éfode de linho para Samuel. O que ela estava fazendo? Ela estava investindo em Samuel. Ela investia uma roupa nova todo dia, todo ano para Samuel, porque ele estava no templo. O que Ana estava fazendo? Meu filho, eu estou patrocinando, é isso mesmo, incentivando, vai, é isso mesmo, é na casa de Deus, é no reino de Deus, invista recurso, gaste aquilo que Deus tem te dado, investindo na sua família, na sua casa. Vim para a pessoa que está do seu lado e fala assim: aonde você está colocando sua finança? Fala com ela, fala. Aonde você está colocando o seu recurso? Aonde você está investindo? Por quê, pastor? Falar sobre isso é pesado, porque educar, irmão, dá trabalho. Educar é trabalhoso. Direcionar nossa casa para as coisas de Deus é trabalhoso. Mas tenha certeza, esse trabalho não é vão no Senhor. Tenha certeza que essa busca sua não é vão no Senhor. O que Deus vai fazer é fazer os teus filhos serem abençoados. Se você persistir nesta educação, Deus vai fazer a tua família ser próspera. Se você persistir em ensinar, em investir, Deus vai fazer o seu lar ser um lar abençoadíssimo. Se você insistir em abençoar, em educar a tua família, nascerá pregadores, pastores, obreiros para a casa do Senhor. Esses dias eu conversando com uns pastores, e aí ele fez um apelo, e ele contando, eu fiquei abismado com isso. Ele fez um apelo na igreja para as pessoas, para os jovens, os adolescentes, os jovens, e perguntou bem assim: quem quer ser advogado? Aí uns levantou a mão. Quem quer ser médico? Aí o outro levantou a mão. Quem quer ser bombeiro? O outro levantou, um monte levantou a mão. E aí ele falou assim: quem quer ser pastor? Aí ficou cri, cri, cri. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que os jovens de hoje, os lares de hoje, precisam promover o reino de Deus dentro de casa, precisam promover a glória de Deus dentro de casa. Está todo mundo, não, ninguém quer ser pastor, ok, mas se nós como servos de Deus assumirmos a nossa responsabilidade, investirmos tempo, investimos recurso, Deus não vai deixar, eu estou falando, Deus não vai deixar obreiros faltarem na casa do Senhor. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que Deus vai levantar na sua casa, na sua família, no seu lar, pastores, profetas, obreiros, pregadores, evangelistas, missionários. Deus levantará homens e mulheres de Deus na sua família. Aleluia. Eu sou fruto de investimento. Desde os 6 anos de idade, papai investiu em mim. Desde os 6 anos, papai falava: se você quer cantar, então vou investir. Desde os 6 anos de idade, papai falou: você quer pregar, então vou investir em Bíblia. Desde os 6 anos de idade, papai falou: vou investir, vamos. E educação, irmão, eu já apanhei, tá? Se eu fizesse alguma coisa na igreja, eu apanhava. Mas papai foi cuidando de mim no reino de Deus. Hoje eu estou transmitindo a palavra do Senhor para você hoje, porque Deus, através da vida dos meus pais, cuidou de mim, trabalhou em mim. Papai me ensinou a orar, ajoelho com seus filhos. Papai me ensinou a jejuar. Se meu pai não tivesse me ensinado a jejuar, e eu lembro que eu pequeno, 9 anos, 10 anos, alguém poderia falar assim: ai que dó, 10 anos jejuando, 9 anos jejuando.
Mas naquela idade eu estava aprendendo, e é isso que Moisés está falando com o povo. Ensina desde pequeno. Dobra o joelho junto com ele, fica junto com ele. Eu lembro que meu joelho doía, e meu pai falava assim: levanta não, fica aí. E eu orando, papai falava: levanta não, fica aí. Mas está doendo, pai. Ele: fica. E eu ficava com os joelhos dobrados, e ele orando, e meu pai gosta de orar alto, e papai orava alto, e eu falava: meu Deus, não vai parar não, não vai acabar não, e eu continuava orando, e eu fui aprendendo com o passar dos anos a orar também, porque papai foi ensinando. Deus está levantando nesta tarde, e eu sinto o sinal do eterno aqui esta tarde, dizendo para alguém: ore com seus filhos, ore na sua casa. Deus vai te dar autoridade para você profetizar dentro daquela casa, porque aquela casa pertence ao Senhor, sua família pertence ao Senhor, seu lar pertence ao Senhor. Receba a ousadia de Deus aí onde você está. Receba ousadia para profetizar sobre os seus filhos. Receba ousadia para profetizar sobre a sua família. Receba ousadia para profetizar sobre o seu lar. Receba a unção do Espírito para profetizar e proferir palavras na sua mesa. Receba a unção do Espírito para que Deus possa abrir os seus olhos, para que você possa ver aquilo que está te impedindo, está impedindo o seu lar de fluir. Pelo poder do nome de Jesus, eu rompo as barreiras espirituais esta tarde que impede a tua família de viver coisas extraordinárias do céu. Você, a sua casa, a sua família servirão ao Senhor. Primeiro, assuma a sua responsabilidade. Segundo, invista tempo. Terceiro, invista recursos. Quarto ponto, não despreze os momentos. Fale comigo: não despreze. Fala comigo: não despreze os momentos. Você sabia que o pecado da ingratidão está intrinsecamente ligado ao não desfrutar? O pecado da ingratidão está intrinsecamente ligado ao não desfrutar, porque todas as vezes que você não desfruta do momento, você está dizendo para Deus: Deus, eu não concordo com esse momento. Por exemplo, nós estamos aqui hoje na tarde, e aí você está aqui, já pensando no depois, enxergando já à noite, e não desfrutando deste momento agora, que Deus está falando com você. A falta de desfrutar do momento gera ingratidão, e a ingratidão é um pecado, irmãos, que Deus olha do céu e enoja. Por quê? Porque a ingratidão me faz ser murmurador, a ingratidão me faz ser contendeiro, a ingratidão me faz reclamar das coisas. E pastor, e quando eu desfruto do momento, o que eu faço? Eu começo a contemplar Deus, eu começo a enxergar o Senhor. Quando eu desfruto dos momentos, eu começo a falar assim: Deus fez este momento para mim. Quando eu desfruto dos momentos, eu começo a enxergar que o Senhor moveu muitas coisas para chegar aonde eu estou, para eu conseguir chegar aonde eu estou. Pastor, o que o senhor está querendo dizer é que quando eu não desfruto os momentos que Deus me proporciona, eu sou ingrato. Mas quando eu desfruto, e o que é desfrutar? Desfrutar é você sentir tudo, é você aproveitar de tudo que você pode aproveitar. Se você vai num passeio, como é que você desfruta de um passeio? Você faz registros, você para ali e olha para a paisagem. Quando você está desfrutando, o que acontece? O tempo passa que você nem vê, porque você está desfrutando. Desfrutar é você ser feliz no momento em que você está.
Desfrutar é você ter gratidão no momento que você está. Quando você desfruta da sua família, quando você desfruta do seu lar, você não despreza os momentos que você tem com o seu lar, com a sua família. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa desfrutar. Você precisa desfrutar. Você precisa chegar em casa e falar: meu amor, eu te amo. Você precisa falar para a esposa: eu te amo. Você precisa falar para o seu neto: eu te amo. Para o seu filho: eu te amo. Você precisa mandar um zap para ele, falar assim: ó, na pregação lembrei de você, eu estou mandando um zap para dizer que eu te amo, estou orando por você. Você precisa desfrutar dos momentos. Aproveite, porque o fôlego de vida e a vida que Deus nos dá está na mão dele. E este momento que Deus está nos proporcionando é um momento que só Deus pode dar, só Deus pode entregar. Quantos podem desfrutar do momento na presença do Senhor? Você pode dizer glória para Ele. Aproveite, não desperte, não despreze os momentos, porque o tempo passa. Fala comigo assim: o tempo passa. Fala comigo: o tempo passa. O tempo passa, os dias se vão, e se você não aproveitar o momento, e eu encerro por aqui. Eu lembro de quando eu casei. Quando eu casei, a minha mãe ficou toda feliz quando eu casei. Mas, depois de 15 dias, minha mãe surtou. Oi, surtou, pastor? Surtou. Deu um estibelique. Ela me viu na rua e começou a chorar, alto. Nunca vi minha mãe fazer aquilo. Ah! Você me abandonou! Assustou aí, né? Você me abandonou! Você me deixou! Detalhe, eu moro na frente da casa dela. Morava, né? Morava na frente da casa dela. Você me deixou, você me abandonou. Eu falei: o que foi, mãe? Tem 15 dias que você não pisa lá em casa. Eu falei: casei. Você casou? Vai lá em casa para eu almoçar comigo. Eu falei: vou. Ela falou comigo: passou muito rápido. E olha que eu casei com 20 anos. Passou muito rápido. Eu falei: eu sei, mãe. Abracei ela. E hoje, minha mãe não está aqui hoje. Minha mãe tem 6 anos que minha mãe está fora do país. Mas isso retrata que nós precisamos desfrutar. E por mais que nós desfrutamos os momentos, nós vamos ainda sentir falta. Mas tente desfrutar o máximo. Aproveite o máximo. Porque nós não estamos no controle do tempo, nós não estamos no controle da nossa vida, nós não temos o controle. Aproveite o momento que Deus está proporcionando a você. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado e fala assim: aproveita o momento aqui comigo, hein? Fala. Aproveita, hein? Aproveita que já de repente eu posso estar embarcando um voo. Já eu não posso, de repente eu não estou aqui nessa região, mas aproveita este momento. Por quê? Porque Deus está te proporcionando esse momento para a glória dEle, para a honra dEle, para a exaltação dEle. Aproveite os momentos que Deus está te proporcionando em família. Fique de pé. Para finalizar, pastor, mas o que o senhor tem para falar? Eu preciso falar com você que uma família, e eu encerro a 5ª lição, uma família debaixo do temor do Senhor, ela é diferente. Uma família debaixo do temor do Senhor, ela é diferente. Porque temer a Deus não é ter medo de Deus. Dentro de tantas as vertentes do temor do Senhor, porque o nosso vernáculo português não consegue chegar na definição de temor, mas uma das definições de temor é você ter piedade,
é você gerar piedade em Deus. E o que é piedade, pastor? Adoração. É cercar uma mesa em adoração. É promover a adoração. Oh, irmão, é tão bom quando uma família se junta para adorar o Senhor. É tão bom quando uma família se reúne para pregar juntos a palavra de Deus. Pastor, como que se gera temor na minha casa? Falando das Escrituras dentro da sua casa, falando da Bíblia dentro do seu lar. Usa a mesa que Deus te deu, seja redonda, seja quadrada, seja retangular. Usa a mesa que Deus te deu para promover o reino de Deus lá. Quando você sentar lá, fala da Bíblia. Quando você sentar lá, fala das Escrituras. Não precisa falar do balanço geral, não. Não precisa falar de notícia agora, qual jornal que tem, STV, não precisa falar disso aí não. Fala da Bíblia. Fala das Escrituras. Tenha certeza que Deus edificará o seu lar de forma sobrenatural. Eu quero orar com você. Coloque as mãos no seu coração. Pai, eu glorifico o teu santo nome pelo dom da vida. Eu glorifico o teu santo nome pelas famílias que estão aqui. Eu fui fiel àquilo que o Senhor tem direcionado esta casa, este lar, sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. Casa dentro de tantas vertentes, dentro da Bíblia, Senhor, quer dizer estrutura, quer dizer indivíduo, mas também quer dizer família. E Senhor, que as verdades do Senhor sejam em nosso lar. Senhor, restaura as nossas casas, restaura as nossas famílias, restaura os nossos lares, joga por terra as maldições familiares, porque o avô foi, porque o tataravô foi, a família está sob um jugo de maldição. Nós repreendemos este mal das famílias em nome de Jesus. Nós repreendemos a maldição hereditária nos casamentos, a maldição de que levar a maldição que permeiam os demônios que agem nas famílias hereditariamente, caem por terra agora em nome de Jesus. Doenças que saem do avô para o pai, do pai para o filho, cai por terra agora em nome de Jesus. Eu te expulso dessa família em nome de Jesus. Eu te repreendo dessa família em nome de Jesus. Deus, eu resisto pelo poder do nome de Jesus, e eu dou uma ordem para que saia desta casa, para que abandone este lar, para que abandone esta casa. Oh Deus, nós repreendemos os demônios opressores que caem, que entram pelas brechas dessas famílias, que caem por terra agora em nome de Jesus. Senhor, nós ministramos a vitória do Senhor sobre as famílias aqui, em o nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto. Nós vamos repetir 3 vezes: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3, vai! Vai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.